Glória a Deus. A palavra de Deus no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20, vai dizer assim: Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Glória a Deus. Quero te perguntar nesta manhã, querido do Senhor, o que você tem sido na casa de Deus? Qual é a sua postura diante dos homens? Qual é a tua conduta, o teu posicionamento na casa do Senhor? Você tem sido vaso para honra ou você tem sido vaso para desonra? Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Vamos para mais uma manhã devocional. Glória a Deus com Deus, neste domingo. Glória a Deus. Quero te convidar neste momento para juntos meditarmos na palavra de Deus e aprender com Deus, porque nós precisamos a cada dia mais e mais aprendermos com o Senhor. Glória a Deus. O texto vai dizer no livro de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo vai exortar a igreja, dizendo no versículo 19, que diz assim na parte B: O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Aí vem o versículo 20. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vasos para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Querido, há um alerta de Deus neste texto. O apóstolo Paulo vai deixar o perigo de nós sermos chamados vaso de Deus. Somos vasos de Deus. Deus nos chama, Deus chama qualquer um que se posicionar. Porém, que se posicionar tem que se purificar de certas coisas. Por quê, missionário? Porque vaso que é vaso de Deus, amados irmãos, não pode tudo. Nem tudo o vaso de Deus pode falar, pode fazer. O vaso de Deus, ele é separado para a obra de Deus. E tudo que é separado para a obra de Deus tem que ser santificado, tem que dar bom testemunho, tem que dar bom testemunho em casa, na família, no trabalho, na igreja. Não é fácil, amados irmãos, amadas irmãs, sermos vasos do Senhor. Não é fácil. O texto vai dizer: há uns para honra e outros para desonra. Glória a Deus. Eu quero te perguntar nesta manhã o que você tem sido, qual vaso que você tem sido. Vaso de honra ou vaso de desonra? Talvez você pode até reconhecer e dizer: eu tenho sido vaso de desonra. Realmente, eu não tenho feito a obra do Senhor como tem que ser feita, tenho negligenciado, feito de qualquer maneira, tenho sido um relaxado na presença do Senhor, não tenho estado presente, a minha conduta não é muito boa, eu tenho prestado a minha boca para o inimigo muitas das vezes, tenho dado mau testemunho na minha casa com a minha esposa, tenho agredido a minha família com palavras. Na obra de Deus eu não tenho sido assíduo, não tenho andado em santificação, não tenho andado de acordo com a palavra de Deus, eu não tenho levado uma vida de santidade, eu tenho me misturado em contendas, em fofocas, em disse-me-disses. No trabalho eu tenho dado mau testemunho, eu tenho adulterado a obra de Deus, eu tenho andado em adultério, em prostituição, e assim vai. Realmente você tem sido vaso de desonra. Querido, mas nesta manhã, o Senhor Jesus te chama para um concerto. Você que tem sido vaso de desonra na casa do Senhor, aonde quer que você esteja, vaso, irmão. Há um alerta para você nesta manhã. Vaso não é só vaso dentro da igreja não, viu, irmão?
O vaso de Deus, ele é vaso aonde quer que ele colocar a planta dos seus pés, você é vaso de Deus. Então você não pode assumir uma postura, aleluia, dentro da igreja, ser santo, e na sua casa você ser um malfeitor. Você ser ignorante com a sua esposa, perverso com seus filhos, tem bancado o santarrão aí no meio de todos, tem bebido, tem fumado, tem saído para as festinhas, tem dado mau testemunho. Vaso de Deus, ele é vaso de Deus na sua casa, no trabalho, no meio dos seus amigos, até aqueles amigos que não é cristão, você tem que dar bom testemunho. Isso é vaso para honra, para glorificar o nome de Deus. E se você não tem sido esse vaso, Deus nesta manhã te convida a ser vaso de honra, querido. Por quê? Porque os dias estão próximos, Jesus está voltando. E Deus, neste tempo, este ano de 2023 é o ano do conserto, aleluia. É o ano de rever os nossos conceitos, de colocar a casa em ordem. É o ano, aleluia, de limpar a eira, de limpar o coração, limpar a mente, limpar o altar. É o ano em que o Senhor chama os seus vasos para o conserto. Nesta manhã Deus te chama para um conserto, vaso de Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Jeremias, no capítulo 18, aleluia, Deus vai levar Jeremias, aleluia, para viver uma experiência. O texto vai dizer assim, Jeremias 18, no capítulo 1, que diz assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor, eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava chamando, levando Jeremias para ter esta visão, a qual Israel precisava passar por um conserto com Deus. E Jeremias era o profeta da vez, profeta levantado por Deus para exortar Israel, dizer, olha, vocês são como barro na mão do oleiro, querido, e muitas das vezes nós não entendemos. Somos vasos usados por Deus, Deus da honra, da glória, da poder, autoridade, mas muitas das vezes nós queremos fazer da nossa vida o que bem entendemos, não é bem assim. Israel estava deste jeito, aleluia. E Deus vai levantar Jeremias para exortar Israel. Olha, Israel, vocês são barro, vocês são vaso, mas vocês são vaso. Vocês são vaso, mas vocês são barro na mão do oleiro. Ou seja, a hora que vocês começar a aprontar com Deus, sair da posição, começar a desonrar o nome do Senhor, Deus vai quebrar vocês. E é assim que Deus faz com o vaso, meu irmão. Deus quebra. Quando você começa a entrar pelo caminho mal, quando você começa a entrar pelo caminho do mundão, o caminho da vaidade, o caminho da idolatria, da imoralidade, da prostituição, do adultério, Deus vai lá e quebra, porque Deus não deixa muito tempo. Não adianta, irmão, quando nós começamos, aleluia, as coisas para o vaso de Deus não é muito fácil. Ou você renuncia e vive em santidade para Deus honrar, para Deus usar, ou você vive uma vida de iniquidade, mas Deus vai quebrantar. E é assim que Deus tem feito. E foi o que Deus fez com Israel. E o profeta Jeremias vai exortar, aleluia, vai exortar Israel, dizer, olha, vocês são vasos, são uma bênção, mas se pisar na bola com Jeová, ele vai quebrar vocês, ele vai quebrantar, não tem essa. Quantos estão aí que nós vemos sendo quebrantados por Deus? Deus fecha a porta de emprego, Deus tira bens, Deus tira a casa, tira marido, tira filho, tira tudo. O melhor jeito, o maior jeito que Deus tem encontrado hoje em dia de quebrar vaso é tirando tudo que ele tem, tirando todas as suas possibilidades. Glória a Deus.
Por isso, querido, querida do Senhor, vasos de Deus, há um alerta de Deus para você nesta manhã, você que é vaso, você que tem sido vaso de desonra. Deus te convida nesta manhã para tomar um posicionamento, para entrar num concerto com Deus, a qual Jeremias presenciou. E Deus chamou Jeremias e disse assim: Jeremias, vem comigo que eu vou te levar a um lugar. Que lugar era esse? A casa do oleiro. Talvez você esteja passando por esta casa do oleiro. Talvez você esteja passando por um processo de quebrantamento, assim como Davi passou, o rei Ezequias passou, quantos outros tantos profetas e homens de Deus passou por um processo de quebrantamento. Um outro processo de quebrantamento que eu posso lembrar que mais marca na Bíblia foi o processo, aleluia, glória a Deus, o processo que Saulo viveu. Saulo era um homem que perseguia o povo de Deus, matava os profetas, matava o povo de Deus, e ele teve um tete a tete com Jeová lá na casa do oleiro. A palavra de Deus vai dizer que Deus joga Saulo por terra, ele cai do cavalo, porque Deus já estava de olho em Saulo. E Deus transformou ele em um vaso de honra. Ele era um vaso de desonra, mas ele passou a ser, aleluia, um vaso de honra, porque Deus quebrou ele, deixou ele cego por 3 dias, para ele entender quem manda no vaso. Quem manda no vaso é Deus, querido. Quem manda em você é Deus, não é o mundo, não é a modinha do mundo, não é o pastor, não é o homem. Não, quem manda em você é Deus, e a hora que Deus tiver que quebrantar você, Deus vai te quebrantar e pronto, acabou. Glória a Deus. E Deus estava mostrando para Jeremias quem é que mandava no vaso. Aleluia. Quem mandava no vaso é o oleiro. Quem manda no vaso não é o poder de aquisição humana. Não é o governo, não é o presidente, não é o prefeito, não. Quem manda no vaso é o oleiro. O oleiro é quem? É Jesus. Quero te perguntar mais uma vez nesta manhã o que você tem sido. Vaso de honra ou vaso de desonra? Se você tem sido vaso de honra, o teu nome do Senhor tem sido glorificado na sua vida. Mas se você tem sido vaso de desonra, você precisa tomar posição de vaso. Posição de vaso. E entender que as coisas para o vaso não é fácil. E vaso, querido, é para andar na moldura de Jeová, não na moldura do mundo. Eu falo isso tanto exteriormente como interiormente. Glória a Deus, porque vaso que é vaso, ele assume a postura de cristão fiel a Deus. Quem olhar para você vai entender que você é servo de Deus. Quem olhar para você não vai ficar confuso. Será que é homem de Deus? Será que é mulher de Deus? Não, a sua postura tem que ser corpo, alma e espírito diante dos homens. Você tem que ser um homem de bem-aventurança, você tem que ser um homem de bom coração, um homem que tem amor, uma mulher que tem amor à sua família, tem amor à obra de Deus, uma mulher que anda, glória a Deus, de conformidade. Quem olha para você vê Deus na sua vida, aleluia. Quem olha para você não vê só que você tem roupa de crente, não. Você tem roupa de crente, você é servo de Deus, você tem amor ao próximo, você tem um bom caráter. A sua conduta é uma conduta que quem olha para você, quem vê a sua vida, repara a sua vida, é uma conduta do céu, é uma conduta de homem e mulher de Deus. Aleluia. Deus te chama nesta manhã, toma posição de vaso com Deus. E Jeremias contemplou tudo que Deus mostrara para ele. Deus ia fazer com Israel, e Deus fez com Israel. Toda vez que Deus vai fazer algo na nossa vida, irmão, Ele sempre ou fala com você mesmo, com nós mesmos, ou envia profeta para falar. Por isso você não menospreze os vasos de Deus. Não menospreze os profetas quando for enviado para você, ainda que você seja o maior vaso da casa de Deus. Quando Deus enviar profeta para falar algo da parte dele para você, ouça com amor,
Baseia tudo na palavra de Deus, porque vaso que é vaso, meu irmão, tem que entender a Bíblia. Vaso que é vaso tem que ler a Bíblia. Eu nunca vi vaso de Deus que não gosta de ler a Bíblia, não gosta de oração, não gosta de jejum, não gosta de comunhão na casa do Senhor. Vaso que é vaso, irmão, tem que estar em comunhão com Deus e com a igreja. Oh, aleluia, há um mistério tremendo nesta manhã, querido. Vaso que é vaso tem que estar em comunhão com Deus. Vaso que é vaso, aleluia, tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nunca vi vaso estar desviado da casa de Deus. Aleluia, há um mistério descendo. Jeová está falando nesta manhã para você que diz que é vaso, mas não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com a igreja, não toma santa ceia. Você que diz que é vaso, mas toma uma cervejinha, fuma um cigarrinho, trai a sua esposa, trai os seus filhos, a sua família. Glória a Deus. A você que diz que é vaso, mas leva a sua namorada para o motel. Você que é vaso, mas pensa que pode ficar com tudo quanto é mocinha, com tudo quanto é pessoa. Você que é vaso, mas ainda concorda com as coisas, com as práticas mundanas. Deus te chama para um concerto nesta manhã. Toma a posição de vaso. O fato de você ser um vaso famoso, um vaso que Deus tem honrado, tem soprado teu nome nesta geração, nestas nações, não quer dizer que você possa fazer tudo o que você bem entende. Você tem que prestar conta a Deus. Nesta manhã o profeta de Deus está falando contigo. Toma a posição de vaso, porque Deus está só avisando, meu irmão. E Deus usou Jeremias para avisar o povo. Israel, toma posição. Vocês foi chamado para fazer a diferença, dar bom testemunho. Quantos vasos não têm dado bom testemunho, irmão? Quantos vasos não têm dado bom testemunho? São vasos de desonra. Israel estava sendo assim, e Deus levanta o profeta para exortar. Glória a Deus. E muitas das vezes Israel experimentou a mão de Deus, como diz o texto. Este como um vaso na mão do oleiro, assim suas vozes nas minhas mãos, ó Israel. Quantos têm nesta manhã experimentado a mão de Deus, o quebrantar de Deus? Se você tem experimentado o quebrantar de Deus na tua vida, Deus tem te quebrado para tomar posição, toma posição, querido. Toma posicionamento de vaso. Ou então você entrega o teu cargo, o teu chamado. Glória a Deus. Porque Deus, irmão, se você desistir, Deus vai usar outro, não tem essa. Deus vai levantar outro no seu lugar. Não se preocupe. A obra de Deus não pode parar. Mas nesta manhã eu deixo esse recado no teu coração. Toma a posição de vaso. Vaso de honra. Deixa de ser vaso de desonra. Seja vaso de honra na casa do Senhor, na presença do Senhor. Porque Deus, Ele quer te usar. Deixa Deus te usar. Seja vaso de honra na casa do Senhor.